O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Olá, boa tarde, estamos mais uma vez aqui no canal do CT do YouTube trazendo mais uma live fantástica para vocês. Muito bem-vindos ao nosso canal aqui do CT. Dessa vez estamos começando mais um Security Talks com os nossos amigos da Avantia. Então as regrinhas básicas de ouro, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora para se inscrever. Se você já é inscrito, aproveita também e já clica no gostei para valorizar aqui esse trabalho, né? Para a gente poder saber se você está gostando ou não do conteúdo e também ajudando esse conteúdo, tudo isso que o pessoal está trazendo, a chegar a muito mais pessoas na internet, perfeito? Estamos aqui agora com os nossos grandes amigos, né? O Eduardo Ferreira Lima, o Maurício Tiaccio e o Bruno Carvalho, da nossa querida Avantia. Tudo bem com vocês? Opa, boa tarde a todos. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Silvano. Legal. E o nosso convidado especial da noite, o Conrado Caon, CTO da Avelar Media. Tudo bem, Conrado? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade. Show de bola. E é isso aí. Vamos começar mais um Avantia Talks. E, Maurício, o que a gente vai falar essa noite? Opa, primeiro agradecer mais uma vez o CT Segurança pelo espaço, pela confiança, agradecer quem está nos vendo e ouvindo aí mais uma vez. Você sabe que é uma batalha a gente trazer conteúdo, mas é um prazer ao mesmo tempo. E hoje a gente está trazendo o Conrado, que é um especialista em analíticos de vídeo, IoT, Big Data, enfim, é um cara muito especialista na área de inovação e eu acho que ele tem muito a contribuir para a gente, tá? Então, eu vou iniciar fazendo uma pergunta para o Conrado, que eu até escrevi, viu, Conrado? Para não errar a pergunta, para você responder, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você faz e o que você demanda, tá? Então, com a inteligência artificial, como que a inteligência artificial pode auxiliar na utilização de dispositivos de classificação e detecção de áudio na nova onda da internet da voz, na área de segurança e na área de marketing? Quer dizer, é um mix de marketing e segurança adotando a tecnologia de voz. Obrigado, Maurício. Excelente pergunta. Primeiramente, eu queria dar uma boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Então, Maurício, essa sua pergunta é bem pertinente, justamente pela junção e fusão de diferentes tecnologias para diferentes fins, especialmente nos ambientes não só de operação de segurança, quanto de fluxo de pessoas e de aplicação do marketing também.
Especificamente na internet do áudio, internet da voz, é algo que eu tenho trabalhado bastante e é algo que está crescendo muito. Inclusive, eu coloco um dado específico. Os assistentes de voz e os smart speakers são o produto voltado ao consumidor final que tiver o maior crescimento da história, tendo inclusive uma velocidade de adoção 2 vezes maior do que a velocidade de adoção dos smartphones. Atingiu 50% do mercado americano em menos de 4 anos, coisa que os smartphones levaram 8 anos para atingir, ou seja, é uma tecnologia que está crescendo muito rápido e que tem uma série de aplicações baseadas na tecnologia de inteligência artificial e de sintetizadores de voz para aplicação de machine learning e aplicações que deem justamente uma interface homem-máquina mais suave, mais acessível para qualquer nível da população, qualquer tão mais profundo ou menos profundo tecnologicamente seja o usuário. Então isso é algo que tem crescido muito e é algo que a gente tem focado bastante como atuação. Então a inteligência artificial evoluiu muito nos últimos 10 anos, 15 anos, digamos assim, de forma tal que a interface homem-máquina de voz já está totalmente integrada em diversos idiomas, inclusive no português brasileiro. Então é algo que tem algumas associações específicas de áudio com segurança. Eu citaria exemplos de identificação de entradas por microfones. Por exemplo, quando um tiro é dado em algum lugar, esse impacto de áudio ele é facilmente sentido e, dessa forma, transmitido para um alerta, seja na área de segurança, seja para a polícia, etc. Isso é muito fácil de fazer, demanda uma certa preparação e um certo processamento, mas é algo muito trivial, aplicação como um exemplo de aplicação desse tipo de sensoriamento. Especificamente para a área de internet de voz e aplicações de voz, eu citaria algumas plataformas diferentes que estão muito difundidas hoje em dia e que são facilmente programáveis para outros tipos de aplicação, seja para explicações, seja para troca de informações de forma interativa entre o usuário ou o operador com a inteligência que está por trás. Então, eu citaria algumas plataformas que a gente vem trabalhando bastante, seja com o Google Assistant, que está presente em todos os celulares Android e nos smartphones do Google Assistant, seja com a Alexa, que tem a plataforma da Amazon por trás, que também está disponível em todos os dispositivos, seja via aplicativo, um app, né, no celular, seja via os smart speakers também, que são dispositivos que hoje estão bem acessíveis aqui no mercado brasileiro. E especificamente para aplicações disso para as empresas, sejam elas administradoras de shopping, seja ela o próprio shopping como cliente, seja uma rede de varejo, seja uma empresa que tenha a sua aplicação de segurança, isso também tem fáceis aplicações e com fluxos de programação muito mais acessíveis do que se pensa. Então é algo que não é complexo de se fazer uma aplicação direcionada, seja para a empresa, seja para o administrador, seja para a rede como um todo, de lojas, por exemplo. É algo que tem crescido bastante, é algo que é uma aplicação muito direta da inteligência artificial. Legal, muito bom, Conrado, é um prazer estar com você aqui, boa tarde a todos novamente. Eu queria fazer uma pergunta aqui, pegando o gancho dessa questão das tecnologias, né? O que é que você acha da integração de tecnologias de analítica, usando inteligência artificial, como reconhecimento facial, contagem de pessoas, linha de perímetro, mapas de calor, podem somar com soluções de marketing em médios e grandes estabelecimentos? Esse é um excelente ponto, Bruno, e é algo que eu trabalhei bastante no passado com esse tipo de aplicação e ainda tem algumas frentes direcionadas em que a linha básica de trabalho era de vídeo analítico, ou seja, uso de algoritmos de análise do vídeo stream em tempo real, ou seja, analisar aquele vídeo IP que está chegando das câmeras em tempo real e extrair insights e tarefas para serem feitas ou alertas com cruzamentos de grandes bases de dados, seja de foragidos, seja de clientes de interesse, seja de clientes VIP, seja, etc., né?
Então, esse tipo de vídeo analítico permite uma série de aplicações, sejam elas voltadas para o lado de segurança pública ou para o lado de alertas ou notificações de potenciais riscos, e também para o lado de gestão de clientes, controle de acesso. Tem uma série de aplicações, por exemplo, controle de acesso é algo que pode ser aplicado em controle de pessoas cadastradas para um edifício comercial, por exemplo. Isso pode ser aplicado também com muito êxito, por exemplo, para os funcionários que estão entrando no shopping. Isso facilita e agiliza muito a entrada dos funcionários, com todo um controle mais definido de horário, de quem entrou, quem não poderia ter entrado, quem não estava cadastrado, quem estava com alguma pendência, etc. Mas também, por exemplo, com cruzamento de informações com delegacias policiais, você consegue, por exemplo, gerar alertas da presença de pessoas que estão com alguma restrição. Isso é algo que pode ajudar bastante nos trabalhos das forças policiais e das próprias áreas de segurança dos shoppings a minimizar riscos. Isso é algo bem interessante. Outro ponto que é uma aplicação interessante de analítico e estabelecimentos comerciais é a questão, inclusive, atrelado ao período de corona, de controle de multidão, contagem de pessoas. Por exemplo, nesse local só podem ter, no máximo, 40 pessoas. Muito bem, se você tem como monitorar as entradas e as saídas, digamos que tenha 2 entradas, né? Então a entrada e a saída, se você puder monitorar, você consegue ter uma contagem em tempo real de quantas e quais pessoas estão ali dentro. Isso é muito salutar para você conseguir manter a questão de isolamento com algo mensurável e até com índices de KPI, de SLA, de que, olha, aqui nesse estabelecimento a gente não deixa ter mais do que X pessoas para manter o isolamento. Ou seja, é algo básico. Se você pensar num bar, numa boate que é muito lotado, isso é algo que é muito importante, por exemplo, para critérios de segurança de bombeiros e velocidade de evacuação no caso de incidente. Então, esse tipo de aplicação também tem bastante demanda e tem muitos casos de uso em que é uma aplicação não tão complexa e que tem um benefício muito grande dessa gestão do controle, tanto de acesso, perímetro. Você mencionou mapas de calor, também tem muito a ver com isso. Isso pode ter aplicações mais voltadas para o mundo do varejo, ou seja, numa pegada mais de vendas para uma rede de lojas, por exemplo. Quais áreas da loja estão sendo mais acessadas ou quais estão menos acessadas, para fazer uma positivação na loja mais voltada para explorar os locais que estavam menos acessados, melhorar o fluxo na loja, usar todo o real estate, usar toda a área que está ali contratada para que maximize os resultados de venda de uma loja, por exemplo. Eu diria que esses critérios, sejam eles mais voltados para marketing, sejam eles mais voltados para a segurança, podem atuar em conjunção, ou seja, você reaproveitar as infraestruturas, seja ela de sensoriamento por câmeras, seja ela por sensoriamento de outros tipos de sensores. Isso tem muito a ver com IoT, ou seja, a junção dessas informações que são captadas por esses sensores para extrair dessa laranja um suco, é algo que é muito possível nos dias de hoje e que teve uma revolução muito grande nos últimos 5, 10 anos para permitir que isso seja possível e não sejam necessárias como eram, por exemplo, há 10 anos atrás. Para você poder fazer isso, você precisaria de uma infraestrutura gigantesca que hoje em dia você consegue com equipamentos muito mais leves e acessíveis. Legal. Ô, Conrado, esse período aí, né, pós-Covid, então a gente vai ter uma série de restrições aí e vai ter um novo normal, né? Então, o lockdown ou a quarentena, né, como se chama aí, de acordo com o grau de severidade aí maior ou menor. Então, alguns lugares lockdown, outros quarentena. Então, isso vai começar a ser a irem liberando, né, o funcionamento normal dos negócios, e as empresas vão ter que controlar a entrada, vão ter que controlar a aglomeração, vão ter que ver se as pessoas estão de máscara. Isso tanto as empresas no geral,
quanto empresas de varejo que lidam com o público, né, que é até mais delicado aí. Então, como é que o gestor de segurança ou de marketing, como é que ele deve lidar com isso? Se ele tem condições de integrar esses sistemas todos numa única plataforma, que ele consiga ter um dashboard, um BI, e ele consiga ir extraindo informação disso para gerar, primeiro, uma tranquilidade, né, que os protocolos estão sendo seguidos, e se isso tem como trazer algum retorno de imagem, retorno comercial para aquela empresa que está tendo cuidados maiores do que a outra que não está tendo. O que é que você acha disso? Eduardo, esse é um excelente ponto e algo que eu até venho discutindo bastante nesse aspecto. Eu citaria, para gerar um guarda-chuva inicial, eu citaria um trabalho muito bem feito que o pessoal da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shoppings, fez e disponibilizou, ou seja, isso é um documento de protocolos que está disponível, que está sendo aplicado na reabertura dos estabelecimentos comerciais, principalmente shoppings, mas ele também é válido para diversos outros tipos de estabelecimentos, sejam eles corporativos, empresariais e também de varejo, de, por exemplo, uma loja só. Então, é uma lista de protocolos de reabertura, em que tem 2 fases, em que a primeira fase tem, se não me engano, 23 orientações de protocolo de atuação, né, de tarefas, de preparação e de manutenção no dia a dia, e tem uma segunda fase de abertura um pouco mais ampla, não tão restrita como na primeira fase. Isso é um trabalho muito legal, que inclusive, se não me engano, a Abrace fez em conjunto com o Hospital Sírio-Libanês, ou seja, tem todo um embasamento científico do lado de saúde e também de tecnologias disponíveis. Um ponto que eu gostaria de citar de aplicação dessa linha tecnológica ou dessa linha mais de sensoriamento e IoT é a questão da mensuração da temperatura das pessoas. Até está tendo um certo debate agora da OMS quanto à questão da transmissão e de talvez uma maior necessidade do foco de restrição de quem é sintomático. Então, é algo que está ainda sendo discutido, os dados das pesquisas da OMS ainda estão um pouco, eu diria, nebulosos, né? É uma pesquisa difícil de ser feita e tudo mais, mas é algo que, sem dúvida, algo que a gente deve prezar é pela sensação de segurança sanitária dos clientes nos estabelecimentos. Se forem edifícios corporativos, são os funcionários das empresas. Se são shoppings, são os clientes do shopping. Se são lojas, redes de varejo, por exemplo, são os clientes dessa rede de varejo. É muito importante, no caso, pensando nos objetivos do empresário, dos lojistas, é muito importante que os clientes dele se sintam confortáveis para poder continuar consumindo os produtos da forma mais próxima possível do anterior, antes, né, do pré-Covid. Isso, por exemplo, uma rede de moda, de roupas, por exemplo, a pessoa tem que se sentir confortável para experimentar uma roupa, senão o cara não vai ficar na loja. Não. Então, para esse foco especificamente, um tipo de solução dessa linha tecnológica é a parte de mensuração de temperaturas com grande precisão nos acessos aos estabelecimentos. E para isso existem algumas tecnologias interessantes, como, por exemplo, as câmeras térmicas, né, que são soluções bem avançadas e que originalmente tinham até algumas restrições militares, né, porque são câmeras mais robustas e tudo mais, e geralmente elas trabalham de forma dual, que tem tanto a parte térmica quanto a parte ótica comum, né, de vídeo IP, em que é possível ter soluções que têm retornos sanitários, ou seja, você consegue medir com uma precisão muito alta se aquela pessoa que está entrando é uma pessoa que está febril, e isso em grandes quantidades, ou seja, se está entrando, sei lá, 15 pessoas por segundo, você consegue identificar que, esses 2 aqui estão possivelmente febris ou com febre, então vamos fazer uma operação para essas 2 pessoas, por mais que as outras 40 tenham passado. Pensa numa estação de metrô, por exemplo, no aeroporto, é o tipo de aplicação que é bastante interessante para se fazer uma contenção sanitária para o bem de todos, né? E não é nada contra ninguém, é só uma questão de aumentar a sensação de segurança por quem está lá.
todo mundo que está lá sabe, poxa, todo mundo que está aqui ao meu redor já teve uma aferição térmica muito restritiva, muito com uma aferição muito alta, e com isso eu vou me sentir mais seguro, porque eu sei que aqui é um ambiente que, diferente de outros locais, aqui eu estou mais seguro. E isso gera negócios do ponto de vista de estabelecimentos comerciais. Isso gera sensação de segurança no caso de uma empresa. Isso gera a sensação de segurança em geral. E outro ponto é que, cruzando esse tipo de solução, ele também permite você fazer o controle de muita gente junto, né? Ou seja, controle de multidão. Então, você consegue integrar o vídeo analítico em cima da mesma câmera, colocando um contador de pessoas. Você consegue fazer detecção de máscara, ou seja, poxa, todo mundo que passou aqui estava com a máscara. Então, se você tem algum controle de acesso associado a essas câmeras, você pode só liberar o acesso se a pessoa estiver com a máscara. Então, são soluções que podem ser agregadas numa mesma infraestrutura, de forma tal a ter vários outputs, várias soluções em cima dessa infraestrutura, seja para a segurança sanitária, seja para a segurança patrimonial, seja também para objetivos de marketing, que você consegue conectar a essa infraestrutura todos os benefícios do reconhecimento facial do ponto de vista de marketing, de analisar a recorrência, visita, quando que a pessoa visitou de novo, qual o tempo de permanência. Esses são dados importantes para a gestão de marketing, para você poder fazer uma atuação de melhoria para sempre maximizar a experiência do usuário. Então, a jornada do usuário é muito importante para o marketing, algo que também pode ser extraído a partir dos dados dessa mesma infraestrutura. Então, essa reutilização da infraestrutura para múltiplas aplicações, e principalmente quando você consegue integrar isso em dashboards únicos, né, em que com aquela mesma visão você atende a diversos beneficiários, isso é muito positivo e gera bastante resultado. Muito bom. O que é que você acha que tem de tecnologia hoje que consiga ajudar a empresa a vender mais? Né? O que é que ela pode coletar de dados ali no fluxo da loja dela, de quem entra, quem sai, qual é o tipo de cliente? Como é que ela pode utilizar isso para ela vender mais e ganhar mais dinheiro? Perfeito. Então, do lado de primeiro, tirando a questão que é muito importante, a questão da segurança sanitária, para a pessoa ter a jornada mais similar ao que ela tinha antes. E aqui até tem um dado interessante que quem divulgou foi o presidente da Brás, que é o Glauco. Ele colocou, olha, nos shoppings que tiveram reabertura até a semana passada, que tinha sido cerca de 20% dos shoppings do Brasil, que são 578, dos que tiveram reabertura, eles conseguiram mensurar um tempo médio no shopping que foi reduzido de 1h40 para 20 minutos, ou seja, a pessoa só ia fazer o essencial e saía fora. Isso é muito ruim para uma loja que precisa gerar aquela experiência para gerar o consumo. Então, primeiro de tudo é a questão da segurança sanitária. A pessoa tem que estar segura para poder fazer suas compras, e isso é muito fundamental para os empresários. E, ao mesmo tempo, tem a questão de horário, de faixa de horário, então isso também é um outro impacto para os lojistas e empresários. Um outro aspecto, mais voltado a benefícios do reconhecimento facial, é que você consegue, por exemplo, em lojas que tenham uma tratativa de alguns clientes que, por exemplo, são clientes que vêm uma vez só no ano, mas é aquele cara que faz uma compra gigante. E isso acontece muito em alguns segmentos, não é para todos os segmentos, mas alguns segmentos têm esse tipo de cautela ou critério. E existe uma certa rotatividade no atendimento. Então, ser sinalizado de que está presente ali um cliente fiel, um cliente que volta bastante, um cliente que tem uma média de compras dispar, é algo que pode trazer um resultado para você evitar que, eventualmente, aquele cliente não seja atendido como deveria, como todos deveriam, na verdade. Então, isso é algo que também tem algumas aplicações interessantes para alguns segmentos, geralmente segmentos mais de marcas premium e que tem um ticket médio um pouco mais alto. Então, isso é um tipo de aplicação. Outro tipo de aplicação que é para gerar mais negócio, para ter mais vendas, é a questão de ter benefícios cruzados, em que você... isso é algo que está evoluindo bastante, seja com QR Codes, ou seja, com o próprio reconhecimento facial, de cruzar campanhas de benefícios, em que, através de uma rede social, o cliente receba um benefício para visitar aquela loja. Isso gera tráfego para a loja. Quando ele chega na loja, ele poder cruzar, olha, eu sou aquele cliente que recebi aquele cupom
então eu estou aqui e vou usar esse cupom. Ou seja, essa integração entre diferentes mídias, isso gera tráfego para as lojas. E isso é algo que gera muito resultado para o varejo físico. E é uma das formas de integração que até tem um nome batizado de Phygital, que é a junção de físico, né, physical com PH, com digital. Então, o Phygital é algo que ajuda bastante, principalmente com o crescimento gigantesco do e-commerce. Então, quando se tem um crescimento do e-commerce, como, por exemplo, plataformas como a Amazon mesmo, isso teve um impacto muito grande, pré-Covid, inclusive, para o varejo físico. Então, essa integração entre quem tem já um varejo físico em gerar e gerir melhor o varejo online, essa junção entre os dois é propiciada positivamente com a integração de tecnologias, sejam elas voltadas para o reconhecimento facial, seja voltadas para meios de pagamento e QR Codes, e identificação dos clientes de forma coesa e sem fricção. Isso é muito importante para que a integração entre o e-commerce e o varejo físico seja mais longeva, inclusive no período agora de Covid, que muito mais gente pôde experimentar o e-commerce pela primeira vez, o que gera uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um novo risco para o varejo físico. Essa integração é fundamental como princípio de transformação digital para o varejo físico, e ela é muito possível, não é impossível, não é difícil, isso é fácil de ser feito. E é possível através do uso de algumas tecnologias nem tão profundas assim, até mais acessível do que se pensa. Conrado, posso fazer uma pergunta rapidinho para você? Por favor, fica à vontade. Se eu puder ajudar, eu sei tudo. Eu estava, inclusive, conversando com um gestor de shopping essa semana, e Legal. Uma possibilidade grande, que eu acho que cabe muito bem dentro do que você está falando, quando a gente pensa na gestão de vídeo e fazer análise de vídeo e a quantificação, né, fazer o BI em cima disso dentro de um shopping center, a gente sempre acaba sendo levado a pensar na esfera do shopping. Como o shopping vai trabalhar aquilo, né? Só que quando a gente começa a pensar que o shopping tem câmeras espalhadas para todos os lados, todos os corredores têm câmera, existe também uma possibilidade muito rica de a gente começar a vender, evoluir isso e vender isso para cada lojista. Porque por essa câmera, ele é capaz de falar, hoje nós computamos que das 14 às 16 horas, 14 pessoas pararam na frente da sua loja para observar a vitrine por 15 minutos em média, né? 25 pessoas entraram dentro da sua loja, das 25, 12 saíram com sacola da sua loja de repente, né? Pensar em algumas coisas desse tipo, porque você consegue, o empreendimento consegue valorizar muito mais o investimento que ele fez, né, nos analíticos para oferecer isso tudo, e ele consegue, de repente, rentabilizar de uma forma diferente, enfim, né? Mas tem muita coisa para explorar em cima disso, né? Tem sim, sem dúvida. Esse é um ponto bem interessante, que é uma gestão digital do fluxo no varejo. Isso é um ponto que é bem interessante. Existem algumas soluções muito interessantes, existem algumas junções de diferentes soluções tecnológicas para propiciar uma granularidade melhor desses dados. Uma delas, que eu citaria aqui, que é algo já possível, não é tipo, precisa desenvolver, não, já está pronto. Que é o quê? É você unir o vídeo IP e a coleta anônima desses dados, ou seja, protegendo o sigilo e a identificação das pessoas, ou seja, análises com anonimicidade, são possíveis, inclusive, com cruzamento de dados de Wi-Fi, por exemplo. Então, existem algumas soluções que usam só o dado de Wi-Fi de quem estava entrando na loja. Teve até uma mudança nesse tipo de tecnologia baseada em Wi-Fi por uma questão de randomização da identificação do usuário de Wi-Fi, que é algo que foi implantado recentemente. Mas, independente disso, você tem toda uma questão de contagem de pessoas na beira da vitrine, contagem de pessoas que passaram daquela faixa da entrada da loja, contagem de pessoas em setores diferentes, e aí você pode mesclar com câmeras que tenham mapa de calor, que conseguem, que tem uma lente aberta, chamada, que propiciam a informação de mapa de calor. Ou seja, a fusão dessas diferentes tecnologias é muito possível para ter esse tipo de analítico, esse tipo de dados disponíveis para maximizar o valor do aluguel e do real estate que está sendo colocado naquele estabelecimento. Mas, sem dúvida, é muito possível de você
fornecer para as lojas e os locatários daquele empreendimento informações muito mais próximas do que existe hoje para o mundo digital, para o e-commerce. Então, é algo que tem alguns desafios, sem dúvida. Existe toda uma questão de adaptação da infraestrutura. Você falou, os shoppings, por exemplo, tem câmera espalhada para tudo que é lado. Ok, é verdade. Mas as câmeras têm as capacitações mínimas necessárias para isso? Nem sempre. Tem muita câmera que ainda é analógica, que o cabeamento não é suficientemente bom. Ou seja, tem alguns desafios de infraestrutura que tem que ser avaliados, porém, é realmente muito possível de ter esse tipo de integração e propiciar um desbloqueio de mais valor para os locatários, sem dúvida. Conrado, pegando o gancho dessa informação que você passou, nós tivemos uma palestra aqui algum tempo atrás, não faz muito tempo, do gestor nacional de segurança do McDonald's, o Ivan, e ele elencou uma informação, deu uma informação que informação é poder, né? Então, dentro dessa linha de informação é poder, e dentro disso que você comentou agora, de prover para os locatários informações pertinentes para o negócio dele, eu acho que a visão do gestor de segurança, ele tem que ser uma visão agora muito mais profunda, uma visão 360 graus, pensando, obviamente, na continuidade do negócio, do shopping, do estabelecimento, mas também prover, através das próprias câmeras que ele já tem hoje, prover informação que dê valor para o locatário fazer a opção de ficar naquele shopping, né? Enfim, eu acho que cada vez mais a central de vídeo monitoramento, a imagem e informação, ela vai ter um valor muito grande para o negócio do shopping. Seja ela para a questão sanitária, seja ela para a questão comercial, seja ela para a questão de segurança. Você concorda com isso? Plenamente. Não só concordo, como eu fui um grande defensor disso por muito tempo, continuo sendo. Sem dúvida, informação é poder e informação gera valor. Então, quando você coloca que o pessoal de monitoramento era muito voltado para a segurança, e existe realmente eu diria, infelizmente, existe um embate muito grande de flexibilizações comerciais de marketing em relação a flexibilizações dos critérios ou dos objetivos de segurança, e isso é evidente, isso existe, mas, sem dúvida, o reaproveitamento de estruturas e informações que sejam oriundas ou tenham sido investidas para um objetivo, poder ser aproveitadas por outros, não só destrava mais informação e mais valor, mas também, inclusive, propicia, por exemplo, uma divisão de orçamentos e propicia que tecnologias que não eram acessíveis, digamos assim, por um ou por outro, agora sejam. Então, isso é algo que eu vejo com muito, muito bons olhos, realmente. Eu acho que é uma tendência e isso vem acontecendo muito em outros mercados, vem acontecendo muito na Europa e nos Estados Unidos, e é algo que, sem dúvida nenhuma, vai acontecer cada vez mais aqui no Brasil. Já acontece em alguns estabelecimentos, em algumas estruturas, em alguns segmentos, mas a tendência, sem dúvida, é uma massificação maior disso para destravar mais valor, seja para o empresário, para o lojista, seja para o cliente especificamente, que vai ter seus benefícios associados, seja para os funcionários do shopping, seja para as administradoras. São diversos entes relacionados que se beneficiam com isso e sem uma necessidade de um investimento, um orçamentário muito maior do que já é feito hoje. Isso é muito poderoso e tem um poder muito grande, sem dúvida. Ô, Conrado, o que é que você acha da tecnologia de reconhecimento facial, que é uma tecnologia que tem muita aplicação aí interessante, né? Desde você olhar o celular e desbloquear ele sem precisar, né, nem colocar mais o dedo, mas é uma tecnologia polêmica na questão de privacidade. Como é que você acha que o varejo vai conseguir utilizar essa tecnologia, né, se beneficiar dela, mas ao mesmo tempo não sair fora, né, da lei aí de proteção de dados? Como conciliar isso?
é um excelente ponto e, sem dúvida, é uma tecnologia que permite um debate muito grande dos limites de invasão de privacidade e ao mesmo tempo, de comodidade. E isso é um debate que vem de muito tempo e, geralmente, tem sempre uma flexibilização dos dois lados necessária, né? Então, a comodidade gerada, muitas vezes, justifica abrir mão de parte da privacidade. Isso, por exemplo, é um fenômeno muito grande com as redes sociais. Existe um benefício muito grande de você ter uma conta no Instagram, mas ao mesmo tempo que você tem essa conta no Instagram, para ela funcionar bem para você, como ela funciona hoje em dia, você teve que abrir mão de uma certa quantidade de itens privativos seus. E isso é muito comum, desde a época do Facebook, agora com o Instagram, com o TikTok, que está chegando muito forte. E da mesma forma no LinkedIn, por exemplo. Você tem um benefício muito grande de estar numa rede como o LinkedIn, mas ao mesmo tempo você está expondo uma cacetada de informação que há 15 anos atrás seria inimaginável você ter um CEO de uma empresa abrindo o histórico dele. Hoje em dia é comum. Então, são adaptações da cultura. Especificamente para reconhecimento facial, existe um momento de maior critério em relação à adesão à LGPD ou GDPR em outros países, e isso é muito importante, que as soluções sejam liberadas para o público com o respeito à anonimicidade necessária. E isso é possível, porque com a quantidade de vetorizações que você faz com... eu não quero entrar em muitos detalhes da tecnologia especificamente, mas isso é possível. Você pode, sim, entregar resultados protegendo a privacidade das pessoas. E essa área limítrofe, né, essa limiar ou essa divisa, ela é muito criteriosa e tem uma certa flexibilização para ambos os lados. Então, eu cito um exemplo. Quando você mencionou o caso de desbloqueio do telefone baseado em reconhecimento facial, que pode ser por pontos faciais, pode ser por íris, pode ser por algumas tecnologias somadas, inclusive, isso estava funcionando muito bem até agora com a câmera, com a questão das máscaras, com a Covid. Quando entrou a Covid, muita gente está tendo mais dificuldade de desbloquear o seu iPhone X. Então, quer dizer, existem novidades que aparecem que você fala, poxa vida, agora eu queria que ele funcionasse e não está mais funcionando. Eu ontem não consegui. Perdi aquela comodidade, droga, né? Então, quer dizer, tem a questão da comodidade. Um exemplo básico assim, de comodidade é olhar para 15 anos atrás, em que 98% das transações bancárias eram feitas na agência, e hoje em dia um percentual muito pequeno delas precisa ser feito na agência. Você consegue fazer uma maioria das funções através do seu online banking num laptop, num computador ou no seu celular mesmo com aplicativo de banco. E é algo que as pessoas tinham um medo danado. Poxa, não vou botar o número da minha conta, minha senha nesse celular, porque alguém vai hackear e tal. Existem casos? Existem. Mas é uma comodidade que vai flexibilizando a restrição à divulgação de informação. Então, é um tema muito polêmico, sem dúvida, mas os benefícios do reconhecimento facial são possíveis, sim, mantendo a linha de proteção de dados da GDPR e do LGPD. A gente aqui na Avante, por ser uma empresa integradora e ter contato com várias tecnologias, a gente já testou algumas tecnologias com esse conceito de não armazenar imagens sim dados, que é o conceito utilizado lá fora, né? E esse conceito é o que acho que vai vingar aí no mercado. A gente já fez alguns testes de algumas empresas na área de varejo com essa questão de reconhecimento facial, e é fascinante o resultado para a área de marketing. É uma coisa fabulosa a ferramenta que ele gera de resultado, de percepção do cliente dentro de uma loja ou um estabelecimento que valha, a população que ocupa, qual a idade, se ele está feliz, se ele está triste, enfim. É um universo muito grande. Identificação de perfis também, identificação de perfis, exatamente. Cruzamento de campanhas. Se você tem totens, por exemplo, você jogar um produto que é voltado para o garoto de 22, em que, na verdade, tem uma senhora de 65. Não, para que isso? Coloca, né, associado com quem está ali na frente. Isso é muito possível e é muito fácil de ser feito. Eu já vi totem. Aderente à GDPR, exatamente.
Eu já vi totens dinâmicos para determinada loja, que a pessoa chegava no totem, a câmera identificava se era homem ou mulher, e identificava a idade. Em cima dessas informações, ele colocava a informação pertinente àquela pessoa. Então, se era homem, aparecia, por exemplo. Enfim, isso está muito forte, né? Outra coisa que você citou aí na sua explanação é sobre essa questão de frequência do shopping, né? E fluxo de pessoas dentro do shopping. Esta ferramenta para a administradora do shopping locar suas lojas é primordial. E também tem também a contrapartida, né? Sim. E também tem a contrapartida. O shopping faz um preço por um ABL, que é a área bruta alocada, de X. E depois ele não comprova que passa muita gente na frente da loja. O lojista também tem poder de argumentação com o shopping, falando, olha, você me vendeu um negócio, está acontecendo outro, então vamos reduzir aqui, vamos tentar chegar no acordo. Quer dizer, sim, já é feito, e isso é feito, inclusive, de uma forma muito cara, que é justamente contratação de empresas que fica lá contando. 1, 2, 3, 4. Existe. Não, já existe. E você não tem a variação de fluxo, você vai ter só aquele período que foi mensurado, ou seja, é algo que é um resultado imediato de algo perene, você vai ter aquela medição o tempo todo. Então é muito mais... E fica uma coisa muito... Até para você avaliar diferentes opções de real estate, né? Então você vai colocar uma nova loja num bairro, você pode colocar essa loja no local X, Y ou no local Z. Qual vai ser o melhor local? Você tem informação de quê? Aqui o preço é maior, aqui o preço é menor, aqui o preço é intermediário. Beleza, mas qual que é o fluxo do público que eu quero nesse local? Isso. Tem essa informação? Não tem. É possível ter? É possível ter. E aderente à GDPR, aderente a toda a regulação referente à segurança de informações privadas, GDPR e LGPD. Ou seja, isso é algo totalmente possível, que não está sendo usado. Uma agência de propaganda lançar uma campanha, ou uma própria loja lançar uma campanha e medir o resultado dessa campanha, se deu certo ou não. Tudo isso vem de contracusto, porque na hora que você gasta um dinheiro em promoção e não tem o retorno efetivo, tem que entender por que aconteceu, né? Por que não rentabilizou né? Então é tudo isso na mesa agora. Perfeito. Esse caso que você mencionou, Maurício, eu nem estava planejando falar sobre ele, mas é um caso bem interessante, que é, por exemplo, lojistas num shopping, eles trocam verba de mídia, né? Então, legal, shopping, eu quero fazer uma divulgação aqui de uma nova linha de produtos, uma nova coleção, ou de uma promoção que eu estou fazendo na minha loja. Então, eles trocam isso. Existe uma troca de investimentos, só que o shopping faz a ação, digamos assim, coloca banner e tal, mas é muito difícil de você mensurar que aquela campanha teve o retorno de investimento necessário. É isso aí. Por exemplo, com um totem ativo desse, que você consegue mensurar, aquela pessoa consegue expor ali um QR Code para aquele cliente, a loja vai conseguir identificar quais clientes vieram para a loja por causa daquela ação. Isso é mensuração de retorno imediato, é algo que muito pouca gente faz e é muito fácil de fazer. E o investimento não é tão grande. Então, são formas de aplicação de tecnologia que ainda estão pouco exploradas e que existe um oceano azul do lado tecnológico comercial. O Conrado, e onde é que o 5G... Estou ouvindo vocês agora. Está ouvindo? Diga, Eduardo. Qual é o impacto do 5G nisso aí? O 5G vai mexer nisso aí? Vai ter algum impacto nessas tecnologias? Vai sim. Vamos lá. Quando a gente tinha o 2G e falava-se de 3G, a gente ainda não tinha as aplicações do 3G para mensurar realmente. Então você pensava, não, vou conseguir ver um filme mais rápido. Beleza. Vou conseguir trocar vídeo. Legal. Mas não existia aplicação, por exemplo, do Story do Instagram. Um Story do Instagram, você precisa de uma conectividade de baixa latência e de alta taxa, senão o videozinho novo ali não chega.
Isso é um exemplo de que não existia o Story antes porque não tinha infraestrutura. Esse é um exemplo. Então, eu vou fazer o mesmo exercício aqui com algo invisível por enquanto. E até vou mencionar aqui, fazer um jabazinho do meu podcast. Eu tenho um podcast chamado Voice Playbook, e o último episódio que subiu na quinta-feira, que está estourando de audiência, é sobre o Apple Glass. Que, quer dizer, tem muita coisa, mas inclusive uma análise interessante aí sobre Smart Glasses. Então, vamos falar de Smart Glasses, por exemplo, que é algo que não tem ainda, que não tem na mão das pessoas, mas que vai chegar logo, logo. Então, a Apple decidiu como é que vai ser o Apple Glass deles, tem alguns vazamentos de informação e tal, e não oficialmente, porém muito pertinentemente defendido. Imagina uma solução em que você tem um óculos super discreto, que parece um óculos comum, porém que você tem uma série de informações que chegam no óculos de acordo com o nível de importância, para não ficar te importunando, mas ao mesmo tempo não te atrapalhar nas outras coisas. Esse tipo de aplicação é algo que demanda bastante conectividade em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, e que hoje não existe ainda. Então, quer dizer, muitas das aplicações, e isso é muito útil, por exemplo, para uma segurança. Então, se você cruzar a informação de reconhecimento facial da câmera de entrada com um óculos discreto que esteja com o segurança, cara, isso é matador do ponto de vista de aumento do nível de segurança. Matador no bom sentido, né? É um killer application de integração de nova infraestrutura, por exemplo, com 5G, em relação a uma nova tecnologia que hoje ainda não é usada porque a infraestrutura não permite, né? Isso é um exemplo, por exemplo. Mas outras aplicações do nível que o 5G permitirá são de maior integração de sensoriamento, sensores não só de presença, mas de chuva, de temperatura. Existe um cenário muito grande desse mundo chamado IoT, né, que é a internet das coisas, que alguns protocolos do 5G permitem uma gestão melhor da energia do equipamento, permitem uma taxa melhor, permitem uma latência menor, que são todos parâmetros técnicos que propiciam serviços que não existem hoje. Para os serviços que existem hoje, fica até um pouco embaçado de você olhar, realmente eu preciso de uma conectividade 5 vezes mais rápida? Mas o grande lance é desbloquear serviços que ainda não existem. E aí que está o grande pulo do gato do 5G. É algo que ainda não existe, né? Então, por exemplo, telemedicina, aí são várias outras aplicações que talvez não fiquem no universo de gestor de segurança shop, mas gestor de segurança em geral, mas são infinitas opções de serviços que vão ser desbloqueados com a chegada do 5G, sem dúvida. O que eu vejo aí, Conrado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é a questão da riqueza dos dados, né? E eu acho que essa riqueza, hoje, a gente tem uma quantidade de informações gigante, quantidade de analytics, quantidade de informações que são geradas através de inteligência artificial. Baseado nisso, a gente vai ter que ter uma convergência, uma integração com essas informações para que a gente consiga ter um resultado. Eu queria que você falasse um pouco aí da questão da integração desses analíticos, dessas tecnologias que a gente utiliza hoje, porque tem resultado hoje que talvez a gente nem enxergue, mas que vai ter daqui a um pouco tempo, né? Sem dúvida, Bruno, excelente ponto, e algo que eu sempre defendo muito, que a questão é um termo que é muito utilizado e às vezes é erroneamente utilizado, que é o chamado Big Data, ou então a mineração dos dados, porque ter dados não estruturados, mas que daquele saco de laranja você consiga tirar um suco bem feito, isso é algo muito importante, né? Então, quanto mais sensores e mais fontes de dados são agregadas, você vai gerando uma massa gigante, mas ela tem que ter um suco gástrico, ele tem que ter uma digestão daqueles dados para poder sair e se transformar em análises, e esses analytics, né, essas análises dos dados, tem que poder propiciar ações. Então, baseado nos dados, você conseguir extrair análises em que você possa traduzir aquilo para ações, esse é o pulo do gato. E isso é uma ciência, que é muito chamada de Big Data, ou ciência dos dados, e aí existem linhas de pesquisa e de desenvolvimento e de capacitação de cientistas de dados, e tem ferramentas muito interessantes para isso, tem linguagens de programação mais acessíveis e mais rápidas, e tem diferentes formas de visualização dos dados, para justamente
extrair daquela massa ações e analíticos que te permitam tomar, justamente fazer ações em cima daqueles dados. Então, sem dúvida, a riqueza dos dados é muito grande, porém ela tem que passar por um processo de digestão daquela massa para ações e analíticos. Então, sem dúvida. E aí tem um outro critério também muito importante de visualização dos dados. E existe uma linha toda de pesquisa e de ensino, realmente é uma ciência muito grande para demonstrar dados multidimensionais. Quando você tem muitas facetas de informação, saber explorar a demonstração delas é muito importante. E um exemplo muito interessante que está acontecendo agora, nesses últimos 3 meses, é que muita gente ainda não tinha tido experiência com visualização estatística, visualização de dados estatísticos. E isso, inclusive, foi muito explorado negativamente para gerar impressões negativas ou positivas ou enviesadas para qualquer lado que tenha sido, por exemplo, com os dados referentes às estatísticas da Covid, seja de recuperados, seja de não levar em consideração a proporcionalidade das populações, não levar em consideração as diferentes faixas etárias, não levar em consideração os critérios de risco, critérios sociais. Ou seja, é muito fácil enviesar erroneamente dados. Então, a visualização de dados tem que ser muito bem feita para passar a informação correta. Ô, Conrado, é muito fácil gráfico com dados. Diga lá. O gráfico de Pitts, então, já era? Então, o gráfico de Pitts, ele tem uma limitação de dimensões. Ele é muito útil para você mostrar percentuais limitados de uma dimensão. Quando você está falando de uma base de dados n-dimensional, sei lá, de 20 dimensões, se você só usar um gráfico de Pitts, muito provavelmente você vai estar dando uma informação enviesada para as dimensões que você quer demonstrar. Isso é muito perigoso. Então, por isso a importância do cientista de dados para mostrar corretamente os dados, para que as ações em cima desses dados sejam feitas corretamente. Que mostrar isso erroneamente gera ações erradas, que é um risco gigante. Eu acho que é tão perfeita essa colocação, porque eu sempre falo assim, né? Você quer saber o quanto uma coisa está se tornando importante? Veja quantas pessoas estão tentando te vender ela no LinkedIn, no Facebook. E o que tem de gente fala assim, olha, eu vou te dar de graça aqui um dashboard, uma montagem de dashboard para Excel, que é mais legal, tal. Aí, claro, você vai cadastrar teu e-mail, depois você nunca mais vai parar de receber e-mail dessa pessoa querendo te vender o pacote. Mas isso mostra como realmente a visualização de dados hoje, de uma forma mais elaborada, é importante pra caramba, né? Muito, sem dúvida. Tem algumas animações, algumas mais educacional, que é no tema chamado Data Visualization, que é a visualização de dados. E os caras colocam dados históricos, estatísticos, de comparação de países, não relacionado à Covid, mas é relacionado a diferentes formas de você mostrar aquela informação e como você consegue enviesar opiniões devido a mostrar os dados de uma forma errônea propositalmente. Então, isso é bastante importante, isso tem um caráter muito humanista, inclusive, de tomar as ações corretas baseado nas visualizações corretas dos dados. Existem oportunidades, existem muitos riscos aí também. Como sempre, né? Oportunidade e risco sempre caminham em conjunto. Eu insisto nesse ponto, tá? E como a gente tem um público voltado muito para a segurança, né? Os gestores de segurança também, eu insisto muito nesse conceito de visão 360 graus, sabe? Eu acho que os gestores têm que cada vez mais se prepararem, ter essa visão de marketing. Eu sei que alguns têm, outros já aplicam, eu não estou generalizando, mas o importante é ter essa visão de negócio, de continuidade de negócio, de viabilizar o processo, entregar não só a imagem do roubo do estacionamento, mas entregar o comportamento para o marketing, né? Criar sponsors dentro da companhia para ele, porque a área de segurança realmente é uma área, ela não é a atividade meio, não é a atividade fim, né? E ela precisa de recursos às vezes,
E em conjunto com outras áreas, eu acho que tem todo sentido essa visão 360 graus. Então, eu insisto muito nisso, e uma dos objetivos do Security Talks é esse, a gente passar conteúdo, passar conceito, tendências, ideias, uma proposta de visão diferente. Por isso que a gente está trazendo o Conrado aqui, porque o Conrado é um especialista nessa área, e a gente achou que tem muita aderência no dia a dia de um shopping ou de um estabelecimento, mas está ligado com segurança, porque tem imagem, tem pessoas, tem fluxo de pessoas, enfim, uma série de coisas. Então, é muito legal isso. Então, a visão 360 graus, na minha opinião, é um tema muito atual, tá? Muito atual para o gestor de segurança hoje. Sem dúvida. E isso está muito voltado com o sensoriamento. Então, a ideia de internet das coisas, IoT, sensores gerando dados para ter uma visualização de múltiplos segmentos, seja o que está chegando do estacionamento, o que está chegando das entradas, o que está chegando dos fluxos internos, o que está chegando de alarme, de botão de pânico, etc. Tudo isso integrado é muito importante, e a visualização disso de uma forma integrada também, sem dúvida, é muito importante, Maurício, concordo plenamente. Vou fazer um comentário rápido e trazer um mix de perguntas aqui. Vou juntar duas perguntas numa só, que está aqui no chat do YouTube. Primeiro porque quanto mais eu participo das lives aqui, né, uma das coisas mais gratas dessa pandemia é que hoje o que eu tenho de informação, porque são uma média de 5 horas só de live por dia, só hoje são 10 horas de live, né? Então, com gente muito qualificadas, como o Conrado, como o pessoal da Avantia. Então, eu aprendo a cada dia, assim, bizarramente. Está lindo isso. Mas quem tiver isso, né, não tem como sobreviver sem pensar em 360 mais. Né? Quem não se sintonizar nessa forma de enxergar as coisas vai estar perdendo espaço e não tem o que falar. Agora, tem duas perguntas, uma falando sobre 5G, outra sobre o óculos, né, sobre captação de informação e tudo mais. Então, vocês já falaram, né, a respeito do óculos e também do 5G, então eu vou até me dirigir essa pergunta para o senhor Eduardo, né, que aí eu vou entrar numa parte comercial. Vou falar assim, Eduardo, qual é o prazo final para a Avantia entregar aquele óculos com Minority Report funcionando para um cara no shopping center? Silvano, só põe você, a gente saia curta, hein, Silvano? Pelo amor de Deus. Vai lá, quero ver agora. O desafio está lançado. Eu estou fazendo essa pergunta brincando, né? Porque a gente sabe da capacidade da Avantia de desenvolver soluções, né, baseadas em vídeo e desenvolver soluções de segurança, mas o que eles estão perguntando é justamente isso, né? O quanto um Apple Watch, né, como um wearable, pode funcionar na captação de dados durante uma pessoa qualquer que está passeando ali pelo shopping ou fazendo um trabalho de segurança ou um trabalho de gestão qualquer, a quantidade de informações que ela pode ser capaz de gerar também, né? Não só em lugares que não tem uma câmera adequada, ou então um lugar onde complemente, né, com o wearable, com essas novas tecnologias. Que está sempre antenada, né, nas tecnologias aí que são mais promissoras. Então, nós temos diversas aplicações aí que envolvem análise inteligente de vídeo, de áudio, IoT, Big Data, e isso é uma coisa que a gente tá de olho, né? Tudo que pode gerar uma informação lá na ponta, para uma central de monitoramento tomar uma decisão e um gestor receber em tempo real uma informação, que ele consiga saber o que está acontecendo, né, no seu negócio, como é que ele pode melhorar ele, são coisas que a gente pesquisa e que a gente desenvolve, tá certo? Então, nós fazemos justamente levar para os nossos clientes a possibilidade deles acompanharem seus negócios à distância, né, ser o olho do dono lá na ponta, né, e está cada vez mais fácil isso, está cada vez mais assim, promissor, né, no sentido de entregar resultado, porque a tecnologia vem evoluindo bastante, entendeu? De uma forma que a gente não imaginava, né, há anos passados. Hoje, você tem uma rede de lojas, você pode saber em tempo real o que é que está se passando lá na ponta, e com o sensoriamento vindo todo através de inteligência artificial. De forma análoga aí, né, a gente pode até dar um exemplo de um projeto bem interessante que a gente participou, mais de um, na verdade, da utilização de body cams, né? Então, não é o óculos, mas a gente colocou na lapela de profissionais a utilização de câmeras no corpo e integrando alguns analíticos. Então, isso é uma realidade cada vez mais próxima, né?
Com essa questão do George Floyd aí, toda essa comoção que houve, tem um movimento hoje em várias cidades dos Estados Unidos que a sociedade pedindo que a polícia tenha body cam, entendeu? Para você ter a proteção do policial, né, e a proteção da pessoa que está sendo abordada pelo policial de poder amanhã ver se ele foi abordado da forma correta, né? Então, isso é mais uma tecnologia aí que deve aumentar bastante a sua utilização. Isso, inclusive, acaba sendo uma evolução em cima da implantação de câmeras nos carros policiais, né? Então, é algo que não tinha antes, e todas as viaturas passaram a ter as câmeras, justamente para, não só para um ponto de vista de corregedoria, para avaliar a atuação dos policiais, mas também para avaliar a situação. E isso serve muito para pós-análise e para validação dos casos e também para agilizar o reporte daquilo para ficar tudo registrado. Então, é algo que ajudou bastante também para esse lado, e tem uma tecnologia profunda ali de aproveitamento desse tipo de infraestrutura, sem dúvida. Com certeza. Eu queria fazer uma colocação referente à sua questão, à sua combinação de questões aí, da audiência, Silvano, que é referente aos smart glasses, né, que eu queria divulgar, na verdade, que eu fiz uma pesquisa bem grande, não para o lado corporativo, mas para o lado consumidor final, do que existe de possibilidade e o que existe de plano de produto desse mundo de realidade aumentada, chamado AR, né, que é Augmented Reality, que é diferente de VR, que é Virtual Reality, ou seja, é sem bloquear a realidade real à sua volta, ou seja, o AR mantém a realidade à sua volta e adiciona uma camada incremental de inteligência. E o que existe de produto e o que existe de projeto nisso. Então, eu não só fiz uma análise desse mercado nessa edição 7 do podcast, como eu também lanço artigos no meu perfil do LinkedIn, né, Conrado Caon, e especificamente nesse tema, na semana que vem está saindo um artigo bem legal sobre Smart Glasses. Recomendo aí para quem tiver interesse nessa área. Muito legal, muito legal. Se a pessoa for fã de Apple, tem bastante detalhes sobre o novo Apple Glass que está chegando aí. O Eduardo quase não é. Quase não é, Apple fanboys. Não, mas é bem legal, porque as definições que eles estão fazendo são de downgrade de produto, por incrível que pareça, e é isso que vai fazer destravar a massificação. O Apple Glass está prometido para ser o substituto do smartphone. E a gente está falando no mercado que forneceu 18 bilhões de unidades nos últimos 10 anos. É muita coisa. É muita coisa. Então, imagina algum produto para substituir esse mercado. Eu acho que pela tela. Estava comprando já. Eu acho que pela tela o Silvano está usando um. Olha, é bem parecido, sabe? É super discreto. Eles tiraram a câmera da frente, colocaram só um sensor LiDAR, igual o sensor do iPad Pro 13, e já estão processando esses dados do sensor para poder chegar com o óculos já bombando. Devem anunciar agora em setembro o produto, já vendendo no dia seguinte. Tomara, vamos ver. Você falou isso, eu estava pensando exatamente sabe o quê? Que eu falei, cara, se esse óculos, com tanto de tratamento que tem, porque eu sou meio cegueta, saiu uma grana do caramba, imagina o Smart Glass, quanto é que vai sair com a lente. Tem preço já, tem preço. Não, tem preço, já está definido o preço, $499 lá fora, na loja da Apple, e mais o preço da lente por prescrição para estigmatismo. Então, com a minha Eduardo, traz um para mim de Montreal, por favor. Com a minha lente vai duplicar já, então, o preço do Smart Glass já. Mas essa questão do downgrade é tão maluca a coisa, né? E a gente está vivendo um momento tão ímpar que teve um anúncio, o Arthur Igreja estava falando numa outra live hoje, ele falando de um cara que ele estava transformando o iPhone X, que são só 2 lentes, se não me engano, num iPhone 10. Ele vendia, está no Mercado Livre, acho, na Amazon, é nacional, por R$29,90 ele vendia uma combinação que você colava atrás e transformava ele num iPhone do modelo que tem 4 lentes, cara. E vendeu pra caramba. É incrível o que a gente está passando agora. É uma NASA. Pessoal, mas a gente tem muito para explorar ainda, né, gente? Tem um mercado aí que o que não falta agora é opção, né? O que nos falta é braço e tempo agora. É isso aí. Legal. Meus amigos, a gente chegou no nosso tempo aí.
né? Então eu gostaria que vocês fizessem essas considerações finais aí, começando aí com o nosso convidado, por favor. Bom, mais uma vez eu agradeço a participação, para mim é um prazer falar sobre o tema, é algo que está na minha realidade todo dia, e sempre a questão de disponibilização de dados a partir de todos os sensores e a correta demonstração desses dados, seja por dashboard, seja por analíticos específicos, principalmente transformando em ações que sejam facilmente aplicáveis. Então isso é algo que eu defendo muito, eu gosto muito, acho que propicia mais segurança, propicia mais negócios para os empresários e propicia que o ambiente, em geral, seja beneficiado positivamente. Então, eu sou bem nessa linha de gerar benefício. É por aí. Agradecer mais uma vez aí a participação de todos. E é um prazer estar aqui novamente. E tá aí, estamos à disposição aí. Obrigado. Eu queria agradecer, né, a participação de todos aí, é um tema muito interessante, o pós-Covid, o que é que vai acontecer, como é que o varejo, né, vai se posicionar, como é que vai ser a nova experiência de compra e o que é que tem de tecnologia aí para esse momento, né, para ajudar tanto o varejista a tentar vender mais e o consumidor a se sentir mais protegido, mais tranquilo, né? Então, parabéns, Conrado, muito bom. Bom, Conrado, você superou a expectativa, muito obrigado por ter aceitado o desafio, né, e o seu tempo para estar aqui palestrando para a gente, passando conhecimento, foi uma aula hoje muito legal. Agradecer o pessoal que está do outro lado lá, o tempo que reservou para a gente, sempre um espacinho na agenda, isso é muito importante e a gente faz isso com muito carinho, com muita dedicação, mas a ideia é gerar conteúdo para o mercado. E, mais uma vez, agradecer também de coração o CT Segurança pelo suporte, pelo apoio, e contando com você, acho que o Silvano vai anunciar o próximo Security Talks, vou deixar com ele. Muito obrigado a todos. Beleza. Gente, muito obrigado de coração, como sempre, a Avantia por confiar na gente, por estar aqui fazendo parte dessa família de CT Segurança. Ao Conrado, mais novo membro da família, muito obrigado, fantástico realmente o conteúdo e tudo que você trouxe para a gente hoje, muito obrigado. Então, pessoal, semana que vem aqui, de novo, quarta-feira, às 17 horas, teremos mais um convidado ilustre. O nosso querido Antônio de Melo Neves, da Heineken, vai estar agora aqui conversando com os nossos amigos da Avantia e mais uma excelente Security Talks. Então, não se esqueçam, quarta-feira que vem, dia 17, às 17 horas aqui, nosso céu estrelado da Avantia, juntamente com o Antônio Neves, lá da Heineken. E daqui a pouco, a gente às 19h30 começa mais uma live, dessa vez o Linha de Frente com o nosso querido comandante Diógenes Luca, que vai estar recebendo um outro coronel também, muito gente boa. E com detalhe, hoje é aniversário do comandante Luca, né? Então é um Linha de Frente especial também, tá bom? Então, muito obrigado, fica com a gente, amanhã de manhã, Café com Segurança e até daqui a pouco, galera. Valeu! Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.